Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 225, capítulo 43, tema Em Conversação, Nosso Lar, livro de Chico Xavier. Na verdade, esse livro, Nosso Lar, a mensagem que esse livro nos traz vai além da nossa imaginação. A mensagem que esse livro nos oferece é muito maior que as páginas, as mensagens descritas por André Luiz. Pois é preciso entender que Nosso Lar, ele foi o primeiro livro a nos descrever a erraticidade de uma forma assim esmiuçada, detalhada. Porque se você me disser assim, mas as obras de Kardec descrevem-nos muito bem o mundo espiritual. Sim, nos descreve muito bem. Não podemos negar isso. Mas é preciso entender com minuciosidades de detalhes só a partir do livro Nosso Lar. Pois nós aprendemos nas obras básicas a imortalidade da alma. Nós ficamos sabendo a respeito da imortalidade da alma, nós ficamos sabendo a respeito da reencarnação, mas Nosso Lar, ele nos mostra a real situação em que nós nos encontramos quando retornamos à pátria espiritual. Pois antes de Nosso Lar, não imaginávamos que existia cidades no além, cidades na erraticidade, cidades que eu quero dizer, colônias como a colônia Nosso Lar e muitas outras colônias que existem, circos vizinhas da Terra. Nós não tínhamos noção de como viviam os espíritos detalhadamente. Então, André Luiz começa aqui esse capítulo em conversação da seguinte forma: o Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivais, porque acabara de falar nesse departamento o governador chefe maior de Nosso Lar. Não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo, comentavam-se os acontecimentos, centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras
de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite, pois era ali, nas câmaras de retificação, que André, a convite de Clarencio, a convite de Tobias, de Narcisa, né, sobre o estímulo, o amparo de Lísias, de Dona Laura, ali ele trabalhava. Então, ali havia trabalho dia e noite. Dia e noite. Trabalho incansável, ininterrupto. Então, quando André ouviu que o governador pedia o auxílio de 30 mil trabalhadores, obviamente ele achou que o trabalho que o governador pedia seria diferente das câmaras de retificação. E não era diferente. Porque é preciso, veja bem, vamos pensar por esse lado, olha só. Todas as cidades têm lá as suas UPA, né? Então as pessoas chegam ali na UPA e recebem o primeiro atendimento, o médico avaliando o quadro clínico daquele paciente, põe ele no SUS Fácil e manda ele para o hospital. No hospital, os enfermeiros, os médicos recebem lá aquele paciente e dali em diante eles dão sequência no tratamento. A Câmara de Retificação, nós podemos classificá-la como sendo um hospital. A UPA, nesse caso aqui, nós podemos classificar como esses 30 mil trabalhadores de frente, exigidos no bom sentido, solicitados no bom sentido pelo governador para trabalhar naquele período, né, da guerra, para socorrer as pessoas desencarnadas aqui na Terra. Não só socorrer as pessoas desencarnadas, como também as enfermas, as feridas das pessoas aqui no corpo físico. Então vejamos, Tobias continua dizendo a André: não se aflija, recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente, destarte na retaguarda. Serão muito grandes os cravos a preencher, né? Então, é necessário pessoas na retaguarda. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa: contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Olha só. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem, né? Medo. Então veja bem, foi tratado do medo. Eu quando eu retornar à parte espiritual, eu quero, se eu tiver merecimento, eu quero trabalhar em departamentos
que me seja dada a oportunidade de retirar das pessoas desencarnadas, recém-desencarnadas, as amuletas. Amuletas, né? Então eu quero participar de um departamento onde as amuletas são retiradas. Aí você pode me perguntar assim, mas amuletas? Nós desencarnamos com amuleta? Com as amuletas? Sim, todos nós possuímos centenas de amuletas aqui na Terra. Eu não, Luiz, eu não sou aleijado. Às vezes tem pessoas que às vezes nos apedrejam por nós falarmos, tocarmos em assuntos assim que mexe com o ego da pessoa. Negócio desintegrando aqui. Então muitas pessoas não gostam que toquemos em determinados assuntos. Mas nós retornamos à pátria espiritual com as nossas amuletas. Luiz, mas eu não tenho amuleta. Tem. Luiz, mas eu não sou aleijado ou aleijada. Você, eu, todos nós somos aleijados. Todos nós somos deficiente psíquico. Todos nós estamos, ou melhor, todos nós estamos doentes psiquicamente. Aí eu vou te dizer para você quais são as amuletas nossas. Nós temos milhões de amuletas. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas que tem a ver essa explanação tua, esse esmiuçamento teu com relação ao tema de André Luiz? Tobias disse para ele assim, contente-se com a matrícula na escola contra o medo. O medo. O medo é uma amuleta. Você quer saber de outras amuletas? Eu vou descrever algumas aqui. O desculpismo é uma amuleta. O orgulho é uma amuleta. A inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, a não sensibilidade, o não companheirismo, o não cavalheirismo. Isso tudo são amuletas. Outras amuletas, Hoje eu não vou à casa espírita porque está fazendo frio. O frio é uma amuleta. Desculpas, não é? Hoje eu não vou à casa espírita porque está fazendo muito calor. Hoje eu não vou em tal lugar porque meu carro está sem gasolina. Hoje eu não vou em tal lugar porque está chovendo. As amuletas nossas. Fulano, você pode me ajudar para comprar uma cesta básica? Esse mês eu não posso porque eu estou muito apertado. Amuleta. Luiz, mas às vezes a pessoa está realmente sem dinheiro. Não. Ninguém é tão miserável, tão pobre que não tem sequer uma migalha de pão para dar. O que equivale a dizer, eu peço a você para me ajudar a comprar uma cesta básica. Você, para se ver livre de mim, você fala que não tem condições de me ajudar a comprar uma cesta básica para dar para alguma pessoa.
Tá, isso é a muleta. Ó, Luiz, mas eu não tenho condições realmente. Tem sim. Se você parar para analisar, você tem. Quando eu te pedir, você pega, pensa assim, bom, eu não tenho, mas eu conheço alguém que tem. Luiz, espera aí que eu vou ligar para fulano de tal. Essa pessoa vai poder nos ajudar, porque eu, nesse momento, eu não estou podendo, mas eu sei quem pode. Ó, você já demonstrou que não é apegado a uma muleta. Agora, existe a muleta que chama-se boca. Porque você sabe que as cordas vocais, ela bota para fora aquilo que a mente traz. Então, a muleta da boca, Marcílio Colombaroli, que aqui está presente, nos dizia que nós somos responsáveis por falamos, desejamos e pensamos. A muleta do ouvido, quando não sabemos ouvir o outro, e quando ouvimos o outro, agimos na impaciência. A muleta dos olhos, quando nós cobiçamos, desejamos. A muleta dos pensamentos negativos. A muleta dos desejos. A muleta do coitadinho. Quantas pessoas adultas são paparicadas agora porque são adultas, porque quando crianças sofreram demais. Ora, mas será que sofreram realmente? E a lei de causa e efeito? E a ação e reação? O planeta Terra não é um mundo de bem-aventuranças. O planeta Terra não é um mundo de plenitudes, não. Aqui é mundo de prova e expiação. Então aqui não tem coitadinho. Aqui não existe vítima. Aqui existe aqueles que se fazem de vítima. E se fazer de vítima é uma muleta. Então, quantas pessoas que não crescem moralmente por causa da muleta? Não cresce intelectualmente por causa da muleta? Quantas pessoas vivem naquele desculpismo? Aí eu te faço uma pergunta para você. Você já conseguiu se identificar nessa nossa fala aqui a respeito da muleta? O que você faz da sua vida? Você trabalha no quê? Com o quê? Você tem uma facilidade para lidar com a sociedade? Não. Isso é uma muleta. Desculpa. Você não tem facilidade para se relacionar com as pessoas? Não. Isso é uma muleta. Então, tudo que é negativo, tudo que nos coloca dentro de um casulo e nos tranca, significa a muleta. São as nossas muletas. Então, por isso que eu digo, nós somos aleijados, deficientes. Não deficiente físico. Nós não estamos tratando de deficiência física aqui. Nós não estamos tratando aqui de cegueira física, mudez, surdez, de forma alguma. Nós estamos tratando aqui do cego espiritual, do mudo espiritual, do surdo espiritual, do coxo espiritual, do aleijado dos membros inferiores e superiores espiritual. Nós somos aleijados de amor. Nós somos aleijados de amor. E por falta de amor, há um excesso de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de revolta, do não perdão, do desculpismo, né? De vítimas. Então nós nos fazemos de vítima 24 horas, né?
nós pensamos assim, que nós somos vítimas dos sistemas, vítima do governo, vítimas da política, vítima da justiça aqui da terra. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Deus e Jesus não se encontram no comando? É óbvio que se encontram. Deus e Jesus não nos permitiria nada que não estivesse na nossa programação de lapidação. Deus não permitiria. Porque Deus, é preciso entender uma coisa, gente, às vezes as pessoas não raciocinam. Deus não permite que ovelhas nasça em meio aos lobos e conviva com os lobos para serem trucidadas. Deus não permite. Deus não permite. Quando Deus permite que ovelhas conviva com lobos, isso é psicologia, tá? Quando Deus e Jesus permite que ovelhas conviva com lobos e não só conviva, mas que seja por esses lobos devoradas, porque Deus sabe, Jesus também sabia e sabe que aquela ovelha estava preparada para ser trucidada. Porque o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Agora, o trabalho, gente, não é o trabalho de pedreiro, não. De pintor. Não é esse trabalho que a gente está falando, não. É o trabalho divino. Você estando pronto para representar Deus e Jesus permite que você nasça lá em meio aos lobos, porque Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você aguenta. Tanto sabe que você não reclama, você não blasfema e, acima de tudo, a tua fé ela é inabalável. Então vejamos quantos milhões de pessoas foram trucidadas aqui na Terra. Quantos milhões de cristãos morreram? Quantos milhões de mártires? Paremos para analisar a vida de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, conforme Carlos Bacelli um dia disse, muitas pessoas gostariam de ser Chico Xavier hoje, depois que ele, isso na palestra dizendo assim, senhoras e senhores, muitas pessoas gostariam de ser Chico Xavier hoje, depois praticamente de mais de 90 anos no corpo físico, depois que ele superou todos os obstáculos, mas ninguém pediria para ser Chico Xavier em meio às tempestades que ele enfrentava naquela época. Agora, você acha que Deus e Jesus permitiu que Chico Xavier passasse pelo que ele passou? É óbvio que se nós pararmos para analisar, Deus e Jesus permitiu.
Mas por que Deus e Jesus permitiu? Porque Deus e Jesus sabia que Chico Xavier tinha bagagem suficiente para passar por tudo que ele passou e muito mais ainda. Muito mais ainda. Em ouvindo alguns amigos no plano espiritual, eu pude, alargar um pouco o ouvido do espírito, da alma, e eu tive a oportunidade de ouvir que sofrimento maior aqui na Terra, só Jesus, depois Chico Xavier. Olha só, maior que o sofrimento que Chico Xavier passou e enfrentou, só nosso Senhor Jesus Cristo aguentou passar por tudo. Então isso significa que o trabalhador tem que estar pronto. Agora eu te pergunto, faço outra pergunta. Chico Xavier tinha algum tipo de amuleta? Não. Você quer que eu te diga também mais um tipo de amuleta? A vaquinha. Você conhece a história da vaquinha? Pois a vaquinha, quantos milhões de nós aqui na Terra vivemos presos, apegados à vaquinha. E não damos valor enquanto essa vaquinha está presente. Nós só aprendemos a dar valor depois que essa vaquinha morre ou nos é retirada. Vamos para o próximo vídeo.